Fala galera, hoje eu irei analisar a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez, final aí que é entre Krikor e Alexander Fier. Nessa primeira partida, Krikor joga de brancas e inicia a partida com cavalo F3. Fier responde com cavalo F6 e seguiu C4, entrando aí na variante da abertura inglesa. Seguiu então E6, G3 com ideia de franqueto de bispo e fazer o roque o mais rápido possível. D5 já tomando aí um pouco de iniciativa no centro. E aí bispo G2. E agora o rei já pode fazer o roque. Cavalo de BD7, colocando um cavalo aí que não é uma casa muito natural para ele, já que a casa mais natural para ele seria cavalo C6, mas as negras aí vão ter ideias de avançar o peão de B7 e colocar o bispo em jogo. Por isso, então, esse cavalo de BD7 aí. E deixar o bispo aí um pouco mais ativo, né? Seguiu, então, dama C2, e aí se D toma, a dama captura, e a dama aqui está bastante ativa no jogo. Porém, segue empatada a partida. Não há nenhuma vantagem aí decisiva. E aí então seguiu A6, B3, já com ideias aí de colocar o bispo para B2 e controlar toda a diagonal, né? Seguiu então B6, com ideias parecidas de franqueza de bispo, para colocar o bispo ali em B7. E aí seguiu o roque, bispo B7 e bispo B2, controlando toda a diagonal. Seguiu então o bispo E7 e aí liberando para o rei fazer o roque. C toma D5, toma D5, cavalo D4, C5 e aí o cavalo faz uma manobra para F5, já que talvez ele tenha aí tentado trocar o cavalo pelo bispo, já que em muitos livros dizem que o bispo vale um pouco mais que o cavalo, né? Nas finais o bispo vale mais, então talvez seja isso. Ali ele atacou o peão de G7, né? Só que as negras aí podem simplesmente fazer o roque e não vai acontecer nada. Foi o que seguiu o roque. Cavalo C3, simplesmente desenvolveu o cavalo. Torre C8, colocando aí a torre em jogo, né? E aí seguiu E3. Aqui tinha um lance bastante interessante, que era cavalo E3, o que parece ser bem estranho, né? Já que de cara você já vê logo esse avanço de peão dando um duplo ali nos cavalos. Só que não, é um lance muito bom, porque após esse lance, o bispo capturaria ali, o bispo de B7, e aí seguiria, por exemplo, torre C7 para sair do ataque do bispo. E aí, bispo captura A6, ganhando aí um peão. E aí, dama não, desculpa, D toma E3. E bom, aqui as brancas têm uma ótima vantagem aí sobre as negras, já que
Elas vão controlar aqui toda essa diagonal e acabou com toda a estrutura central de peões das pretas. Só que não foi isso que seguiu a partida. Seguiu E3 para controlar também, né? D4. Então seguiu torre A8, colocando a torre em jogo. Cavalo toma E7, cheque. Dama toma E7. E aí, torre de AD1, colocando a torre em jogo. E talvez com ideias aí de avançar o peão para D4, né? Seguiu então B5 para dar mais pressão ali na casa de C4. Dama F5, colocando ali mais pressão em, em D6, né? Já que o cavalo, o bispo e a dama ali tá atacando, mas não é nada assim que ofereça uma ameaça muito ampla, né? Seguir então dama E6, aí propondo trocas de damas e simplificando mais a partida. E aí troca, troca e torre C1. Seguir então B4, cavalo A4, um lance razoável, normal, assim, bem normal, porque o cavalo A4 ele parece ser um lance estranho de primeira vista, porque cavalo no canto ele fica muito inativo, só que nessa posição tem explicação. Qual a explicação seria? Cavalo A4 controlaria ali a casa de B6, porque por exemplo, se cavalo é 2, o cavalo negro poderia ir ali para B6 e aí colocaria mais pressão ali em C4, o que de fato poderia incomodar um pouco as brancas, né? Então essa seria a ideia aí de cavalo A4, um lance que parece ser um pouco estranho, só que totalmente explicável. Siga então A5, torre de FD1, bispo A6, e aí seguiu bispo F1, e aí houve troca de material, simplificando mais a partida. C4, aqui ele resolveu aí trocar. Aqui eu tinha analisado se, por exemplo, F3, o peão não poderia avançar de, de, de primeira, porque simplesmente as brancas poderiam capturar o peão e aí ganharia a partida facilmente. Então, o avanço ali de peão não seria interessante. Voltando então para a partida, trocou o material, C4, torre C2, torre C6, e aí ambos com ideias aí de dobrar as torres. F4, controlando ali a casa de E5, e aí dobrou as torres. E aqui o Crico jogou um lance
que bastante, foi bastante comprometedor para a partida, porque esse lance faz com que as negras possam avançar o peão. E aí, esse peão fica um peão passado, ou seja, as negras vão aproveitar que esse peão está passado e vão tentar colocar aí pressão para que as brancas aí tenham problemas e se preocupem, gastem movimentos se preocupando com esse peão. Então, esse lance aqui, D3, foi um lance aí meio comprometedor, né? Voltando aqui um pouco, que eu queria falar, explicar um pouco mais. Sobre esse F3 aqui, foi um lance meio que qualquer, só para mostrar a posição. Porque aqui, nessa posição, era para mostrar que não, as negras não poderiam avançar o peão, porque aí simplesmente trocaria e tava tudo bem. Por quê? Por causa que esse peão aqui de D2 está controlando ali a casa de C3 e as negras não conseguem avançar o peão aí com sucesso. Mas já que depois as brancas jogam esse lance, as brancas liberam aí para as negras jogar o, o C3 e agora sim dá certo. E também, se você perceber, o cavalo de A4 fica um pouco exprimido ali no canto, né? Ele fica meio que sem lugares para sair. Então, meio que deixa esse cavalo das brancas bem inativo, né? E aí seguiu D4, H5, torre G1 e seguiu normalmente. Eu acho que eu esqueci de mostrar alguma coisa. Não, não. Então seguiu a partida aí. Cavalo F6, com ideias aí de controlar. Aproveitar que E4 ali está totalmente disponível para o cavalo. Então, o cavalo em E4, o cavalo ficaria fortíssimo ali, praticamente invencível. E o cavalo das brancas está ali no canto, sem ter muito o que fazer. Então, seguiu a partida. Cavalo C5. Essa saída do cavalo fez com que as brancas tivessem um espaço para o cavalo das brancas respirarem, né? Porque esse cavalo das negras está controlando ali a casa de C5. Então, depois que ele sai, o cavalo das brancas pode então ir ali para C5. Por quê? Por causa que, por exemplo, se o cavalo vem para cá agora, simplesmente as negras ganhariam um peão. Então, liberou aí pro cavalo também sair. Só que as negras têm ideias aí de jogar o peão para E4. Então, peão não, desculpa, o cavalo para E4. E então, deixar o cavalo ali bastante forte, né? Seguir então cavalo C5, cavalo E4, cavalo D3,
Talvez com ideia de jogar cavalo F2, né, e trocar. Torre C7 com ideias ali de ir para G7, talvez. Cavalo E1, torre G7, cavalo C2. E aí seguiu A3. Aqui ele jogou cavalo D2. E o peão não pode capturar, por quê? Porque tá cravado. Então, se por exemplo o cavalo toma, a torre pode capturar e aí o peão não poderia capturar a torre. E aí seguir então a torre B2 e Cricor desistiu aí da partida. E você percebe que o peão ali de C3 isolado tá fortíssimo e com certeza iria aí dar muitos problemas. Vamos ver uma continuação possível. Cavalo F1, troca, troca. Torre B2 cheque. E aí o rei vai, começa a tentar dar o suporte ali pro peão de C3. Opa. E aí, aqui eu tô vendo pelo computador e você percebe que não tem nenhuma chance aqui para branca conseguir virar o jogo, porque as negras têm esses dois peões ali passado e o jogo das brancas está totalmente aí preso. Então aí não teria jeito de vencer a partida. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei e se inscrevam no canal. Abraço.